Todos nós conhecemos a mensagem, acredito eu, ser bastante lida sobre Noé, o pregoeiro da justiça, né? Aleluia. O homem, aleluia, como o texto nos afirma, justo e íntegro diante de Deus, honesto, o sincero, aleluia, glória a Deus. A arca de Noé, aleluia, para nossos dias atuais, aleluia, glória a Jesus, foi feito por mão de homens, mas, aleluia, revelada por Deus, como templo, feita por mão de homens, mas necessário para a congregação dos irmãos e das irmãs, aleluia, glória a Jesus. O que aconteceu, quem estava fora da arca, aleluia, pereceu. Mas quem estava dentro da arca, aleluia, este sobreviveu. Aleluia, Jesus. Como tu és lindo e maravilhoso, e esta noite tem queimado em nosso coração, aleluia, o seu fogo de justiça, de poder e de glória. Querida Irmandade, olha aí, meus irmãos, Noé, filho de Ameleque, filho de Sete, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia. As qualidades, justo e íntegro, aleluia. Ele não vivia segundo a todos, aleluia, na face da terra, como viviam. E como eles viviam na face da terra, no tempo de Noé, para que Deus escolhesse a Noé, mediante a todos que estavam andando sobre a terra, meus irmãos. O que eles faziam? Aleluia, glória a Jesus. Em Mateus, capítulo 24, aleluia, e versículo 37 ao 39, aleluia. Vou ler rapidinho para vocês aqui, aleluia. Livro de Mateus 24, aonde Jesus está, aleluia, dando um sermão profético sobre a destruição do templo, todos nós conhecemos. Vai dizer que na época, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Ó, versículo 37. Versículo 39, né, a respeito da vinda do Senhor. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aleluia. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou-os a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está vendo, meus irmãos? Aleluia. Ele estava aí, do mesmo jeito, comendo, bebendo, aleluia, que ele botava à frente, nas mesas, onde quer que seja que eles estariam, essas pessoas, aleluia, vivendo as suas vidas, mas privilegiado, aleluia, porque era justo e honesto. Noé, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Foi, aleluia, escolhido por Deus para construir a arca, meus irmãos, aquele barco enorme, aleluia, qual aqui temos a largura, aleluia, metragem de arrasto, largura, comprimento e altura, aleluia, glória a Jesus. São essas gerações de Noé. O texto começa no versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos.
Noé andava com Deus. Está vendo? O versículo 9 vem nos informando que Noé, ele andava com Deus. É diferente o homem que busca andar com Deus. A nossa atualidade, a Bíblia vai dizer que, aleluia, aquele que se faz amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O mundo são as práticas dos homens, que é injustiça, que é difamação, é heresia, tudo aquilo que Deus abomina. Se no tempo de Noé, meus irmãos, lá para 1200 e pouco, 2200 e um bocado, é muitos anos, meus irmãos, que o calendário voltou de Jesus para cá, zerou de Jesus para cá, começou inicialmente, primeiro dia, segundo dia, primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o 12º mês, meus irmãos. Então, no tempo de Noé, aleluia, glória a Jesus, a Bíblia vai informar que Noé andava com Deus. Você, acredito eu, sabe que é andar com Deus, não é? Aleluia. É se privar dos prazeres que o mundo tem a oferecer e viver em uma vida em espírito e em verdade. Meus irmãos, porque muitas vezes é tanta mentira que a gente não sabe nem em que acreditar. Aleluia. Mas o Espírito que habita em nós, ele filtra. Aleluia. Ele, glória a Deus, não deixa que nós caia. Muitos dizem roubada, né? E mentiras dos outros. E nem o Espírito de Deus vai deixar nós levar essas coisas à frente. Oh, glória. Isso é do homem que anda com Deus. Glória a Jesus. Ele é uma pessoa diferente. Gerou 3 filhos Noé, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus. Tem alguma diferença de hoje? Aleluia. É interessante a mensagem, aleluia, de mais de milhares de anos atrás para a atualidade nossa. À vista de Deus, o texto vai dizer, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Na ótica humana, não está dessa forma, está da forma que eles querem. Está da forma que o homem deseja, que o homem natural, o homem adâmico, né? Aleluia, a sua natureza caída para o pecado, para as coisas que Deus não se agrada. Aleluia. Não é agrado do Senhor que nós sofremos, aleluia, por amor. Aleluia, outra paixão, outra pessoa. De forma nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Porque verdadeiramente nós temos Jesus como prioridade. Amar primeiro a Ele. Aleluia. A Bíblia vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus. Você que quer algo das mãos do Senhor, quer sua vida mudada, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino do Pai. Aleluia, a qual Noé estava obediente, porque ele andava com Deus. Versículo 12, Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida. Que isso, né? Porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Quer dizer, a forma do ser humano agir, andar, ser, falar, pensar, diante de Deus, que nós sabemos, nós pecamos por obra e pensamentos. Então, o homem é que estava todo errado. Então, Deus decidiu o quê? Destruir com o que ele fez. Aleluia. Ele pode fazer sim, ele é o Criador. Agora, outro ser humano tirar a vida do outro, não pode. Aleluia, porque, aleluia, quem deu a vida foi Deus. Está vendo? E nós somos E quantos irmãos não sofreram para que outros que tinham que morrer devido ao seu caminho, o seu pecado, o seu andar, a sua procedência, e Jesus morreu na cruz para que ele teve nova vida. Deus deu uma nova chance para ele, como deu para nós. Aleluia. Para que tenhamos outras escolhas. Andar com Deus é uma delas.
Aleluia. Até esta Deus decidiu destruir a terra. Quer dizer, o homem e a terra. Quer dizer, Deus ia destruir tudo no caso. Então, Deus disse a Noé, versículo 13, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. Por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. Oh, glória! Versículo 14, dá para entender assim, quando eis que eu destruirei juntamente com a terra, como se ele ia explodir a terra, quer dizer, o planeta Terra deixar de existir no sistema solar, não é? Não dá para entender isso? Aleluia, pela vertente do texto. E Deus não ia destruir só. Aleluia. Então, o que ia acontecer com aí, acredita, como Deus é onisciente, surge a ideia, né? Não, vou tirar os seres humanos, que é a origem da corrupção na terra, aleluia, e a povoou novamente. Diz a Bíblia que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, vai enviar o seu Filho Jesus. Aleluia, nós somos mal por natureza, a tendência nossa é agir, aquilo que você vê bom em mim, lembrei de uma frase do nosso irmão, né, pastor, irmão, aquilo que você vê bom em mim, não sou eu, é o Espírito, é Deus, mas aquilo que você vê, eu errando, a certas vezes não falar, não tratar uma pessoa, aí sou eu, você está percebendo 100% humano, como Jesus era 100% Deus e 100% homem. A nossa natureza adâmica, a luta da ovelha contra o bode dentro de nós mesmos, aleluia, não é assim, a Bíblia vai dizer, para que vocês não fazeis o que quereis, todo mundo quer ser bom, mas na prática, faz tudo errado. O que vai mudar isso? A leitura da Bíblia, examina, entrega a vida de Deus, o conhecimento das coisas de Deus. Como você quer mudança, quer transformação, aleluia, se você não se enche das coisas de Deus, que é a leitura bíblica, é ouvir louvor, aleluia, estar próximo de pessoas que têm testemunho de boa conduta, domínio próprio, aleluia, obediência, aleluia. Mas enfim, versículo 14, faça uma arca de tábua de cipreste, nela você fará compartimento e a revestirá com betume por dentro e por fora. Aleluia, glória a Deus. Agora entendemos algo. Noé estava ouvindo a Deus. Aleluia, glória a Jesus. E acredito eu, para que ele obedecesse, a Bíblia não diz que Noé viu a Deus, a Bíblia não diz em forma nenhuma aqui que Noé viu a Deus. Que ele obedeceu, ele era, glória a Deus, que ele andava com Deus. Como nós podemos ver, diz que ninguém nunca viu a semelhança, a imagem, nunca viu o rosto de Deus. Acredito eu, como nós estamos aqui, temos a Deus no nosso coração, ouvimos Ele falar. Agora, como entendo eu dessa forma, acredito eu assim, né? Aleluia, glória a Deus, que Noé andava com Deus. Deus, Ele se revela, Ele fala com Jó dentro de um redemoinho, mas Jó não viu a imagem e semelhança de Deus, como Deus era. Quer dizer, Deus pode passar por mim na rua, aleluia, e me saudar ou falar comigo, e eu não sei que Ele é Deus. Porque eu não tenho a imagem, essa imagem que a gente vê em parede, ali é longe. Vamos dizer aquele louvor de um Cristo sofrido, misericórdia, aleluia. Tudo aquilo Ele passou para nos dar essa liberdade de expressão. Aleluia, de vida com abundância, aleluia, os prazeres espirituais, as coisas de vindoura, aleluia, que não é momentânea, mas sim eterna, para nós desfrutarmos até a vinda de Jesus. Meus irmãos, aleluia. Noé andava com Deus,
Que homem de fé Noé não era, hein? Ouvindo a Deus e obedeceu. Jesus disse que, e obra maiores do que a dele, nós faríamos. Ou a obra que Noé fez, e até os dias de hoje é contada. Aleluia, para nossa fé. Para nosso entendimento crer e se aproximar de Deus, e que como nos dias de Noé, Jesus falou, será a vinda do Filho do Homem, será a vinda de Jesus. Todo mundo comendo no casamento, bebendo, fazendo e acontecendo, aleluia, e como Noé falando, olha, havia um dilúvio. Aquele momento, para nós entendermos, acredito eu, todo mundo já sabe, não chovia, não havia chuva, tanto que nós esperamos agora, no mês que vem, né, previsões diz, para início do mês. Mas enfim, teorias humanas. Mas verdadeiramente ela virá quando Deus quiser. Meus irmãos. Então, a fé de Noé, aleluia, de crer em algo que não aconteceria, e a nossa. Aleluia. Aonde você tem depositado a tua fé? Virá o Filho do Homem da mesma forma que ele foi, nas nuvens, para arrebatar, levar a sua igreja à terra. E como Noé não viveu os belos prazeres dessa terra, como nós também, quando Jesus diz, toma a vossa cruz e me siga, é a minha, é a tua carne que nos puxa para essa vida prazerosa, momentânea, que depois que botamos a cabeça no travesseiro, vamos pensar, aleluia, sofremos com o que fizemos, choramos da forma que agimos. Aí a lembrança vem, rebobina, se eu pudesse eu não fazia isso. A gente vai remarcar todos os passos, os feitos. Eu acho que eu deveria fazer assim. Eu quero dizer essa noite para você, falo de mim, oh glória a Jesus, que ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo, meus irmãos e minhas irmãs, ainda há tempo. Havia tempo para esse povo se arrepender e buscar a arca, meus irmãos, havia. No ano 600 da vida de Noé, veio o dilúvio. Aquilo que eles não imaginavam, esperavam que poderia acontecer, não chovia na época, era fé. Hebreus, aleluia, Noé creu que Deus falou, que assim, foi uma revelação das coisas que ainda ia acontecer, viria a passar a acontecer. Meus irmãos, para ganhar temos, deste modo você fará, como Deus falou, né? Deste modo você fará, seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixe entrar entre ela e a arca. Tipo, aonde Noé ia ficar com os filhos e a esposa, lá em cima, né? Tipo, convés. Uma abertura no meio, de meio metro. Coloque uma porta lateral, faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra será destruído. Olha que versículo 0. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que havia fôlego debaixo dos céus, meus irmãos. Então, se não havia chuva, aleluia, como não havia chuva, como as coisas produziam? Como era esse movimento aí, aleluia, glória a Jesus, né, meus irmãos? Gênesis, capítulo 2, versículo 6, como Deus regava a terra. Rapidinho aqui mesmo, está bem próximo aqui. Gênesis 2, versículo 6 vai dizer que mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. É isso. Meu irmão, as coisas de Deus, né?
Tudo tem início, meio e fim. Aleluia. Tem tudo início, meio e fim. Não é assim. Aleluia. Ele vai criando. Aleluia. Vai desenvolvendo. E é esse projeto que está acontecendo aqui. Aleluia. Obra de Deus em nossas vidas. Aleluia. Glória a Jesus. Deus não quer ninguém escasso de alegria. Aleluia. Glória. Ninguém escasso, mas sim entre sempre meio e cheio. Aleluia. No sentido de vida. Que às vezes com muito dinheiro, às vezes deixa Deus, às vezes faz, aleluia, falido demais também, só Jesus na casa, né? Mas não quer dizer que é ou não é de Deus, tem ou não tem no dinheiro, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ver rico e o Lázaro e o rico, né? Jesus não veio para os pobres, Jesus veio para os pobres. Vamos lá, meus irmãos, adiantando. Então, porque vou trazer dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. A gente diz, olha, vai haver, Moab sabe, o arrebatamento. Ele crê, aleluia, porque ele tem a fé que Deus colocou no coração dele, aleluia, e que ele vai subir como os outros irmãos. Agora fala isso para aquela pessoa que não tem, aleluia, nenhum desejo de conhecer as Escrituras. Ele vai achar a tua ideia loucura. Agora imagine a dificuldade de Noé agora, a transmitir essa mensagem para o povo. E como a nossa dificuldade, meus irmãos, é que nós converter mesmo é só o Espírito Santo do coração do homem. Trazer mesmo é só o Espírito de Deus, porque ele testifica. Aí a pessoa sente o que ele disse é verdade. Mas como Deus falou para entrar Noé e os seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos, então acredito eu que ali, tudo ali já tinha. Está vendo como até com Jesus Deus foi mais misericordioso conosco? Entendemos que a salvação era para os judeus. Nós estávamos confinados pelo nosso pecado e para o inferno. É ladeira abaixo na certa. Não existia, como diz Mateus, dois caminhos, um que sobe e um que desce. Nós estávamos na ladeira mesmo, era para descer. Estava como este povo no tempo de Noé, para descer. Meus irmãos, que para o pó e para a cinza, inferno na certa. Mas os judeus rejeitaram e a sorte caiu sobre os gentios. Meu irmão, glória a Jesus. Como Deus é lindo. Porque nós tínhamos os nossos deuses de pau, de pedra, de fotografia, de imagem, de tudo que pudesse imaginar. Aleluia. E que nós pedimos, e pela fé Deus cura a pessoa, pela fé das pessoas, a pessoa acha que foi algo que, por causa de uma ação que ele fez, foi a fé que Deus colocou no coração. Aleluia. Deus disse a Noé, queria trazer o dilúvio. Imagine agora, como antes disse, meus irmãos e minhas irmãs, você falar isso para uma pessoa que não tem a mínima vontade, desejo de conhecer a Deus, a palavra, porque ele está afogado dentro do seu bel prazer, da sua carne, dos seus desejos, dos seus prazeres. Ele vai rejeitar na hora. Mas o bom é que o evangelho é a semente. Se ele for para um dos escolhidos, né, um dos separados, ele vai ser salvo, ele vai acordar. Deus vai libertar ele dessa visão míope, pequena, esta vida terrena, sem, aleluia, glória, convicção do crer, da vida eterna, com Deus nos céus, aleluia. Então, meus irmãos, Noé agora tem esta informação, virá um dilúvio. Acredito eu na mente, se Deus nos esclarecesse, o que seria um dilúvio? É claro, dilúvio, né, de águas, arrebatamento, tomada nas nuvens,
levantamento da terra, aleluia, subir, arrebatar de sentidos. Agora, o que acontecerá? Oh, glória! O que acontecerá? O meu e o corpo de todos aqueles que creram e foram batizados serão transformados em corpo de glória, como de Jesus que andou sobre as águas, como de Jesus que atravessava as paredes, como de Jesus, meus irmãos, incorruptível. É possível? É possível. Mas com esse corpo aqui não, aleluia, porque ele vai, aleluia, ser transformado, haverá uma transformação, uma transladação, meus irmãos, para um corpo de glória, aleluia. Quer dizer, sempre o que Deus vai fazer, aleluia, tem os seus motivos, e como será? Glória a Jesus. Então é só nós nos prepararmos. Deus disse a Noé, haverá um dilúvio, faça uma arca, e ele fez. No ano 601 da vida de Noé, começa a cair o dilúvio, 40 dias e 40 noites. Só isso não submergeria, não colocaria os maiores picos da terra debaixo d'água. Então a Bíblia vai dizer que todas as fontes de água estouraram. Muita água, começou a arrojar. E eu acredito, o povo estava alegre com aquilo ali, porque nunca tinha visto algo cair do céu, senão, aleluia, glória a Jesus, vi as nuvens, algo novo estava acontecendo, olha, mas não sabia que era para o fim deles, como será o arrebatamento, será alegria. Noé sabia o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo no contexto geral. Noé sabia que, aleluia, todos que não entrassem naquela arca ali, seriam mortos, perderiam as suas vidas, aleluia, como haverá no arrebatamento, meus irmãos, não haverá, aleluia, outra chance. Creu, foi batizado, salvo, aleluia. Quem não creu, já é condenado. Diz a palavra do Senhor, não sou eu, é a palavra que diz, aleluia, nos informa, aleluia. Lógico que só temos que ter cuidado, que não negar ao Senhor, de blasfemar e de ir contra o templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso próprio corpo, meus irmãos, aleluia. Deus diz isso a Noé, queria destruir, mas com Noé, ó, no versículo 18, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos teus filhos, as mulheres de seus filhos. Esse versículo 18 me lembra bem Atos 16, 32. Oh, glória! Quem está lembrando 16, Atos 16, 32, que lindo! Crê no Senhor Jesus, aquele homem carcereiro, glória a Jesus, que pergunta a Paulo o que ele deve fazer para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aleluia, 32. Aleluia. A pregação da palavra de Deus e a cancereira a todos que faziam parte da casa dele. Aqui, eu acho que é 31, volta 31 aí. Aleluia. Eles creram no Senhor Jesus, você será salvo, você e toda a sua casa. Aleluia. Está vendo, meus irmãos? Aleluia. Como encaixa bem o 18, mas com você estabelecer a minha aliança. Creia no Senhor Jesus Cristo, ele estabelece aliança com você. Creia que for batizado, será salvo. Não só a você, como a mim, e a todos que já foram batizados. Expande a toda a família. Aleluia. Mas não é por força nem violência. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor, na transformação da tua vida, das tuas ações, que eles crerão em Jesus, que você é uma nova criatura, uma nova pessoa, a criatura já passou, aleluia, e eles crerão, aleluia, e se renderão ao Filho de Deus. Aí verdadeiramente Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. 19. E de todos os seres vivos, você fará entrar na arca de dois de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-lo vivo com você.
das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. De cada espécie virão a você, para que seja conservado vivos. Quer dizer, Deus os conduziu, colocou no coração, é tipo um GPS, uma localidade para eles estarem, eles foi. Ele lembra dos pastores, o que guiava a estrela, deixou ali aos pés de Jesus. Mais ou menos isso aí, igreja, aleluia, glória a Deus. Leve com você todo tipo de comida e armazene com você, isso será para alimentar você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez, obedeceu, assim ele fez. Aleluia. Quem está nos ordenando, aleluia, quando Jesus diz, aleluia, examinar as escrituras, porque testifica de mim e de vida eterna, da pessoa, não de mim, da pessoa. Examinar as escrituras testifica da própria vida eterna e de Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que guardar a nossa memória, guardar as minhas palavras, Jesus diz, eu e o Pai faremos morada nele. Aleluia. E você, o Espírito Santo começa a habitar dentro de você. Aí você se torna uma pessoa, aleluia, livrada dos ocorreres que virão sobre a terra, aleluia, no grande dia do Senhor, dia terrível. Meus irmãos, para aqueles, aleluia, que não creram e não obedeceram, meus irmãos, aleluia. E o que ficou de Noé e o que ficará de nós? O nosso legado, as obras que Deus fez através da minha, tua pessoa. Olha Noé, até e as futuras gerações contará da arca. A pessoa, se Noé ouve a Deus e amanhã eu faço. O Espírito Santo está tocando. Aleluia, tá? Aleluia, está incomodando. Aleluia. Pois eu faço. Foi lembrado como um dos heróis da fé. Aleluia, Noé, em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Aleluia, glória a Jesus. Está lá, meus irmãos, não só aqui, como, aleluia, no Novo Testamento, como outros mais, Raabe, aleluia, nosso patriarca Abraão, que foi tão mais profundo com ele, que ele em vida, aleluia, não possuiu a terra prometida, nem com pé, mas a sua descendência herdou. Tudo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Mas, muitas das vezes o que o homem, não todas as vezes que o homem prometeu, o ser humano prometer, ele é falho a descumprir, a não acontecer. Aleluia. Então não se iluda, não deposite tua confiança. Aleluia. A sua forma de pensar, de agir. Olha, se espelha em Jesus. Começa a pensar as situações que se põem na sua frente, como Jesus assim agiria. Se for possível, dobra o seu joelho, Senhor, e veja no beco sem saída. Estava sem saída aqui, meus irmãos, aleluia, para este povo. Não havia saída para os corrompidos na época de Noé, porque Deus já iria destruir. E Jesus sim, já existia. Estava com o Pai ainda, não era revelado, aleluia, como ainda vindo o unigênito Filho de Deus para morrer pelos nossos pecados. Aleluia. Glória a Jesus, mas aqui não havia chance. Aí Jesus veio e morreu, aí deu a chance a eles quando, glória a Jesus, ele foi à cruz. Tempo de Noé, tem aquele povão lá, Jesus foi e pregou. Entendeu, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus, porque eles não teve oportunidade. E este evangelho, a volta do Senhor Jesus virá quando este evangelho for pregado em toda a terra, meus irmãos, para dizer que ninguém teve a chance. Não teve, aleluia, este pensamento, aleluia, posto à sua frente, ao seu ouvido, para que ele possa meditar. É sim ou não, eu quero ou não quero. As nossas práticas do dia a dia vai nos formar e mostrar para as pessoas, ser crente é fácil, eu creio, sou crente, eu creio. Muitas vezes nós mostramos que somos verdadeiramente servos de Jesus Cristo quando
as obras começam a aparecer. É automático, as pessoas começam a perceber, aleluia, e a relatar. O testemunho de Jesus na nossa vida chega longe, aleluia, e é percebido. Aí pessoas começam, aleluia, a crer e a receber de você, não do céu, aleluia, glória a Jesus, as virtudes, aleluia, a onisciência de Deus, de saber que você é um ser humano que existe e que Deus vai depositar fé, aleluia, são sinais, ações que o ser humano tem que obedecer. Obedecer não é obedecer como Deus mandou, os animais obedeceram a Deus, né? Aleluia. E se o crente não obedecer? Aí fica a pergunta, né? E se o crente não obedecer? E agora? E se o crente não obedecer, meus irmãos, ele não vai estar no amor do Pai. Em vida desobediente, ele vai viver sobre ele a ira de Deus, a ira que está sobre os homens, está vindo ainda sobre ele como pessoa humana, aleluia, glória a Jesus. O crente desobediente, ele vê a ira de Deus, ele vê as coisas desandando, acontecendo, puxando ele não está entendendo, mas já percebeu que é a tua vontade, é o teu querer, você está vendo, comendo, bebendo, casando, dando em casamento, fazendo, acontecendo. Mas você tem um chamado, aleluia, para entrar na arca, aleluia, não para estar fora dela. Para quando você se maravilhar com aquilo que nunca aconteceu está acontecendo. Aleluia, glória a Jesus. Esta é a mensagem mesmo, aleluia, de Deus, que Deus colocou em meu coração esta noite para compartilhar com os irmãos. Aleluia, tantos os irmãos e irmãs aqui como os da live, aleluia, glória a Deus, porque meus irmãos, é como nos dias de Noé, que como disse antes, aleluia, né? Santo Deus, aleluia. Vamos tendo chegado os pedidos de oração, meus irmãos, né? 34 pessoas na live, glória a Jesus. E também, pedido de oração, né, meu irmão, para... É Aguinaldo Viana? Hã? Agnon Viana, até suspeitei Agnon de falar, Agnon Viana, né, como a igreja, aleluia, se prontifica a orar, né, vamos estar orando, né, apresentando Agnon Viana, né, aleluia, que como os tempos, dias de Noé, aleluia, está prestes, meus irmãos, aleluia, Jesus, aleluia, diz que ele não tardará a voltar, aleluia, mas esse é o tempo dele. Que o tempo de Deus é diferente do nosso. 1000 anos, aleluia, para Deus, nos nossos anos, é como se fosse um dia para Ele. Entendam isso. Quem sabe o Senhor quer vir daqui a 1 ano. Lá para Ele é 10.000 anos, meus irmãos, mas é o tempo dEle. Importa aleluia, glória a Jesus, descer a campa fria no Senhor. Que a nossa carne possa ali, aleluia, perecer como será, aleluia, mas o nosso espírito intacto, convicto, salvo em Cristo Jesus, para quando Ele aparecer, aparecemos com Ele, aleluia, na mesma fisionomia, meus irmãos, não vai mudar nada, como eu disse antes, somente esse corpo, que não será, aleluia, corpo de carne, mas corpo de glória, aleluia. Então, oramos a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Santo Deus. Bendito Deus. Glória a Deus. Eita. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Seu nosso Deus, Criador, nosso Pai amado, que nos informou como foi nos anos passados, ó Pai amado, ó Pai bendito, dos heróis da fé, nos dias atuais, Senhor, como será o teu arrebatamento, Senhor. Estamos gratos por esta vitória, Senhor. A vitória está
salva em Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor. A eficiência da tua palavra em nosso coração, ó Pai amado, pelo teu amor, Senhor Deus, que nos fez dependente do teu Filho Jesus. Pai, somos gratos, Senhor, pelo dia que passou, pela refeição, pelas pessoas que o Senhor fez cruzar, ó Pai amado, neste dia para falar do Evangelho, do amor do teu Filho Jesus. Esta semente, ó Pai amado, regada por ti nos corações humanos. Senhor da glória, somos, ó Pai amado, ó Pai bendito, abençoados, Senhor, pela tua palavra, santa e rica em abundância, Senhor, em vida, Senhor. Somos gratos, ó Pai amado, ó Pai bendito, Pai santo e glorioso, também, Senhor, por tudo aquilo que faz nós crescer espiritualmente, ó Deus e Pai. Somos gratos, Senhor, ó Pai bendito, Pai santo e glorioso, por estar na tua presença gloriosa, diante da tua face, de um Deus tão poderoso, tão radiante. Aleluia. Eleva o nosso nível espiritual, Senhor. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Encha-nos, ó Pai amado, de dons, ó Pai amado, para te servir, Senhor, e testemunhar da tua glória, Senhor, em nossas vidas, Senhor, e de tudo que acontecerá, segundo o livro de Apocalipse, Senhor, que é a revelação, ó Pai amado, das coisas que irão acontecer sobre a face dessa terra, que ainda o homem, ó Pai amado, é descrente que acontecerá, como foi nos dias de Noé, Pai Santo. Ó Pai, apresentamos também esse pedido de oração pela vida, ó Pai, de Agamenon, Pai Viana, Senhor, ó Deus bendito. Apresentamos também, ó Pai amado, em pedido de oração, ó Pai bendito, esta terra, Senhor, que as pessoas vivem, ó Pai amado, em seu bel prazer, para que eles possam, ó Pai amado, acordar dessa ilusão, Senhor, graças ao teu bom e santo Espírito, Pai amado, da tua onipresença, Senhor, ó nosso Deus e Pai. Acrescenta-nos, ó Pai amado, ó Pai bendito, pelo teu Santo Espírito, ó Pai bendito, em fé nesta terra, para que podamos vencer, Senhor, as dificuldades, as barreiras, Senhor, para que podamos, ó Pai amado, ir avante, Senhor, e além, ó Pai amado, porque nada pode parar a tua igreja, ó Pai bendito, porque primeiramente, qualquer autoridade virá sobre nós, ó Pai amado, se não vindo alto, ó Pai bendito, ó Senhor Deus. Nós queremos no teu poder, Pai Santo, ó nosso Deus querido. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, meu Senhor Cristo Jesus, aleluia, pois te esperamos, aleluia, almejamos estar na tua glória, Senhor, ó Deus e Pai. Acrescenta, Senhor, ao teu povo, ó Pai amado, acrescenta ao teu servo pelo teu bom e santo Espírito o desejo de te servir, Senhor, nessa terra, ó Pai amado, mesmo, Senhor, com tantas palavras contrárias, Senhor, e absurdos, Senhor, contra a vida deste, ó Pai amado, guiado pelo teu bom e santo Espírito, Senhor, ó nosso Deus, nós cremos e sabemos, ó Pai amado, que não é fácil, Senhor, não haverá facilidade, Senhor, e sim, ó Pai bendito, ó Pai amado, o sacrifício, Senhor, de tempo, ó Pai amado, ó Pai bendito, nós cremos no teu poder, e te adoramos e agradecemos, Senhor, ó Pai amado, o nome do teu Filho Jesus, aleluia, que habita e reina na glória para todo sempre. Para a bênção apostólica, aleluia, que a graça de Deus, o seu Espírito, a consolação, aleluia, esteja conosco até a consumação dos séculos. Deus seja louvado.